Boa noite a todas, todos e todes. Nós estamos aqui mais uma vez na organização de um trabalho em defesa da educação pública, socialmente referenciada e que não deseja ser silenciada. Nós somos pessoas ligadas a Professores Associados pela Democracia de Vitória, popularmente conhecida como PADVIX. Fomos fundados em 2018 e nossa principal função é contribuir com o desenvolvimento da educação pública no município de Vitória, no estado do Espírito Santo e nesse país. O que nos traz aqui neste momento é mais um ato antidemocrático da gestão do prefeito Pasolini e de sua secretária Juliana Rossner. E por que a importância desse tema neste momento? Colegas, nós estamos há 60 anos do golpe militar que este país sofreu. Tivemos recentemente no ato em Juiz de Fora, representando a PADVIX, tá? E é inadmissível que, em pleno século XXI, nós tenhamos a, a negação da diversidade, a negação da liberdade de cátedra, tá? E uma censura imposta na educação pública. Estamos aqui com um conjunto de colegas presentes que trabalham no dia a dia com a educação, que lutam para o aperfeiçoamento dessa prática educativa, democrática, tá? Em busca de uma sociedade mais justa, melhor referenciada e que respeite as pessoas a partir daquilo que elas são e não daquilo que a gente deseja que elas sejam. Nesse sentido, a gente agradece a participação das palestrantes aqui presentes, tá? Da professora da Fabiane Rodrigues, da Júlia Zaidan, da Andresa Marques, da Luziane Pelissari, da Kika, tá? Da professora Clarice, da professora Zoraide, que não aparecem aqui em tela, do Kleber, tá? Nosso especialista em tecnologia da informação, que nos ajuda com muita frequência na PADVIX, das tradutoras de Libra, Priscila e Carmen Zita. E vamos dar início aos nossos trabalhos pedindo para que as pessoas, em 1 minuto, se apresentem numa ordem que eu vou falar. Nós agradecemos mais uma vez a presença das pessoas que nos assistem pelo YouTube. Pedimos para que as pessoas convidem outros colegas que possam se aproximar desse momento de debate. Nesse sentido, eu passo a palavra para Kika, para usar 1 minuto para a sua apresentação. E depois a gente retoma, depois de todas as apresentações, com 10 minutos para cada um dos palestrantes, na ordem que eu vou falar daqui a pouco. Então, a Kika, 1 minuto para a sua apresentação, por favor. Boa noite. Está Boa todo mundo me noite. ouvindo e me vendo? Sim. Boa noite a todos. Bom, eu sou Kika Amorim, contadora de histórias. Trabalho como contadora há uns 10 anos e, além disso, sou recreadora também. E recebi esse convite, fiquei muito encantada e agradecida para estar trazendo a história da Fabiane. E aqui estou. Já posso contar? É isso? Não, você vai fazer a sua apresentação, quem é você, né? A gente depois vai fazer a apresentação de todo mundo, Kika, e depois a gente devolve para a contação de história. Aí você terá 10 minutos depois de todas as apresentações, Entendi. tá bom? Sou contadora de história, tenho uma empresa de recreação de eventos, faço parte da Academia de Letras de Poetas e Trovadores da Serra, né? E sou pedagoga também. Ok, Kika, muito obrigado. É, Fabiane Rodrigues, escritora do livro O Peixinho. Boa noite para todo mundo. Obrigada, primeiramente, pelo convite, por estar aqui com pessoas maravilhosas para bater esse papo, importantíssimo para o momento. E eu, então, sou a Fabiane Taylor, mais conhecida como Fabiane Taylor. Sou professora de língua portuguesa numa escola estadual. Trabalho há 26 anos como professora e sou escritora também. Gosto muito de escrever livros infantis. Sou mãe da Penélope. Trabalho tanto com ensino fundamental, ensino médio. Sou tutora também de ensino superior e gosto muito do que eu faço e batalho muito por aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero,
e valorizo muito as pessoas, os meus alunos, sou muito ativa, gosto muito de experiências novas. Tenho mestrado também em letras e especialização em gestão escolar. Obrigado, Fabiane. Na ordem, Andresa Marques, do Ministério da Cultura. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Andressa Marques, atualmente eu estou na coordenação geral, sou coordenadora geral de livro e literatura no Ministério da Cultura. É um prazer estar aqui com vocês essa noite para discutir um tema que é tão importante para nós, como sociedade, como professores. Eu sou professora da Educação Básica do Distrito Federal, da rede aqui do DF, pública, professora de língua portuguesa e literatura, o mestrado e doutorado na área de literatura, trabalhei com currículo do ensino médio, do ensino médio e do fundamental também, pensando a obra das autoras negras e os contos especificamente, e todo o cerceamento, fez uma perspectiva histórica também, do cerceamento dessas obras no currículo. E atualmente estamos lá junto à CEFLI, que é a Secretaria de Formação, Livre e Leitura do Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes, aí, com a grande tarefa de reconstrução do nosso Plano Nacional de Livre e Leitura esse ano, e em apoio aí, construção conjunta e coletiva com a sociedade civil, e esse momento para nós de discutirmos essa questão que é tão cara, que vai contra ali a formação cultural que o livro também traz, né, que a censura aos livros para nós é extremamente relevante, então espero que tenhamos um bom diálogo esta noite. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Professora doutora Júnia Zaidan, da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa noite, muito obrigada, Aguinaldo. Quero deixar minha saudação a todos e todos que estão aqui nessa live, quem está assistindo também. Eu sou Júnia de Matos Zaidan, sou professora do Departamento de Línguas e Letras da UFES, servidora pública, portanto. Estou na educação há cerca de 34 anos, quase 35. Publiquei meu primeiro livro de criação literária em 2022, que foi contemplado ano passado, né, com uma indicação que por si só foi um prêmio para o Jabuti. Achei importante registrar, porque Zoraide recomendou, senão eu ia ficar com vergonha de ficar fazendo autoelogio. Parabéns. E deixo reiteradamente minha saudação à Padvix pela fundamental iniciativa de colocar na mesa essa discussão em tempos tão trevosos que nós ainda vivemos, apesar de termos superado aí uma gestão do nosso país com todos os traços neofascistas. A gente segue daqui a pouquinho para conversar mais. Obrigado, professora. A amiga da rede, escritora, professora de educação infantil, Luziane Pelissari, por favor. Boa noite a todos e todes, né? Eu sou Luziane Pelissari do Nascimento, eu estou há 31 anos na educação infantil, trabalho há 23 anos na Rede de Vitória e sou escritora da área ambiental, porque tenho minha especialização nessa área, acredito muito nessa área, como romper as barreiras, né, que o homem precisa intrinsecamente com o social e o ambiental. E esses 4 livros publicados, Um Meio para Salvar o Ambiente, Pacatatu Cutia Sim, Extinção Não, Gaia Minha Casa, Gaia Nossa Casa, Caracolzinho Intocado. O Pacatatu foi um livro que está na Secretaria de Educação do Estado há 2 anos, foi selecionado para trabalhar com a alfabetização no Estado, e agora eu estou sendo contemplada essa semana com o Caracolzinho Tocado, que fala de pandemia. Mas aqui nós estamos para discutir, né, a liberdade de expressão artística e a nossa liberdade com a língua, né, com a língua mãe, a língua falada. Então, eu faço parte também da Padvix e quero dar um pouquinho da minha contribuição. Obrigado, professora Luziane.
Eu sou o professor Aguinaldo, tenho 34 anos de experiência na educação, 32 na rede municipal de Vitória, 2 cadeiras, uma na MF Otacílio Lomba e outra na MF Presideu Amorim. Como uma colega uma vez me pediu, eu normalmente me apresento dizendo que a Escola Presideu Amorim, ela tem um significado muito grande na minha vida, inclusive a escola de onde o prefeito de Vitória fez questão de me retirar neste momento de maneira ilegal, arbitrária, como ele está fazendo com muita gente. E a Escola Presideu Amorim foi a primeira escola pública que eu estudei, trabalhei, dirigi e morei na favela do bairro, a escola onde meus netos estudavam até o ano passado e minhas filhas estudaram também. Eu peço um minuto da atenção de vocês para quebrar essa formalidade da apresentação, porque na data de hoje nos foi lembrado que nós perdemos, há 8 anos atrás, um grande amigo dessa rede, professor da Educação de Jovens e Adultos, o professor Adilson Silva. O professor Adilson Silva era um professor de ciências, mas que tinha arte na sua vida. E ele perdeu, ele nos deixou de uma maneira muito triste, assim, muito, muito triste. Ele sofreu um acidente de moto, estava bem, aparentemente, e de repente a gente recebe a informação que ele faleceu. Em homenagem ao professor Adilson, a Escola Presideu Amorim fez essa homenagem para ele, dando ao auditório daquela unidade de ensino o nome do professor Adilson Silva. Eu peço a todos e todas, e todes, tá? Um grito de presente, ou uma escrita de presente, cada vez que eu chamar o nome do professor Adilson, eu vou fazer isso 3 vezes. Professor Adilson Silva. Presente. Professor Adilson Silva. Presente. Presente. Professor Adilson Silva. Presente. Professor Adilson Silva, muito obrigado por tudo aquilo que você fez em nome da educação pública deste município e desse país. Devolvo a palavra agora para a contação de história, a nossa amiga, já agradecendo a participação aqui, Kika Amorim. Kika, você tem 10 minutos para sua contação de história. Na sequência, Fabiane Rodrigues. Estamos te ouvindo, não. Não estamos te ouvindo, querida. Não estamos te ouvindo, Kika. Kika, nós não estamos te ouvindo. Gente, o áudio dela está chegando para vocês? O seu áudio não está chegando para a gente. E agora? Chegou. Eu só queria saber, eu perguntei anteriormente, se está um bom volume, porque enquanto eu ouvindo vocês, está bem baixo aqui para mim. Para vocês, tá bom? Sim, para mim, sim. Ok? Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Eu quero que vocês me ajudem a cantar, que todo mundo conhece essa. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar. Era uma vez um peixinho que morava bem no mar, azulzinho e com as ondas extremamente brilhantes. O peixinho se chamava Juca e ele adorava brincar. O que ele mais gostava era pular as ondas que subiam e desciam na maré alta e também brincar com seus amigos. Juca era um peixinho muito animado. Todos os dias, quando ele tirava para brincar, não tinha para mais ninguém. Juca sempre gostou muito de se divertir. E assim era. Juca
com seus amigos peixinhos. E pulavam para cá e para lá, e subiam e desciam. Certa vez, chegou até eles um polvo, que foi logo perguntando se poderia brincar com eles. Juca era um peixe muito simpático, mas ele não gostava de fazer novas amizades, não. Para ele continuaria sempre na sua roda de amizade, todos bem parecidos. Assim, eles estariam muito melhor. E o cavalo marinho foi logo perguntando: será que posso fazer parte da roda de amizade? Eu sempre estou sozinho, gostaria tanto de brincar. O Juca e seus amigos foram logo respondendo que não, que ele não poderia brincar. Afinal, ele não fazia parte da sua roda de amigos e ainda era muito diferente. O cavalo marinho foi embora, triste, mas o Juca nem ligou. Continuou a brincar com seus amigos. Certo dia, depois de muito tempo, o Juca e os seus amigos peixinhos decidiram brincar longe de casa. Foram brincar bem lá nos corais. E lá estavam eles, cheio de risadas e muitas brincadeiras. Era um lugar lindo, cheio de novidades, mas o peixinho estava se divertindo tanto com seus amigos. De repente, lá do alto, bem lá de cima, começou a aparecer e a descer na direção do peixinho e seus amigos uma rede. E veio a rede bem na direção de peixinho e todos os seus amigos. E aquela rede foi se aproximando, e quanto mais eles tentavam fugir, mais eles se embolavam. Ficaram tão emaranhados nessa rede que eles não conseguiram mais escapar. E começaram a gritar: socorro! Socorro! Nós não conseguimos sair daqui! Nos ajude! Alguém pode nos ajudar? Eles estavam desesperados, estavam tremendo de medo de nunca mais conseguir sair dali. Foi aí que lá do fundo veio o cavalo marinho, que escutou o pedido de socorro. O cavalo marinho pediu ajuda do seu amigo polvo. E eles foram e começaram a puxar, a puxar, a puxar e a puxar com tanta força que conseguiram ajudar o peixinho e seus amigos. Escaparam! Os peixinhos e o Juca foram logo agradecer. Obrigado, meu amigo, por nos ajudar. Agora, sempre que você quiser, você pode vir brincar. O cavalo marinho olhou e logo foi respondendo: ué, mas você disse que eu não poderia fazer parte das suas amizades. Afinal, eu sou muito diferente. O Juca foi logo respondendo: não, desculpe, foi bobeira minha. Eu prometo que a partir de agora você pode vir brincar sempre que quiser. E vocês farão parte da nossa roda de amizade. E eu prometo também que de hoje em diante, nunca mais eu vou tratar alguém de maneira diferente. Vou respeitar de hoje em diante todas as diferenças. E eu prometo que eu amarei todos da mesma forma, igualmente. Então, até hoje, o peixinho, todos os seus amigos e todas as suas novas amizades continuam a nadar naquele mar maravilhoso, felizes da vida. Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da galera que não soube negar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a galera lá do fundo do
Entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Beijo para vocês, até a próxima e tchau! Bom, antes de eu terminar, eu só queria falar para vocês, primeiro, é uma releitura, claro, né? Mas é uma história, é uma poesia, ela é extremamente rimada, mas eu preparei essa história e eu quero até compartilhar com você, Fabiane, porque eu conto histórias para todas as turmas de uma escola em Vitória, de contação de história, né? Então eu atendo todas as turminhas da escola uma vez por semana contando histórias. E aí eu preparei essa história. Então, como é educação infantil, eu fiz essa releitura dessa mesma forma que eu apresentei para levar para os meus alunos. Então, eu quis aproveitar a oportunidade para também mostrar uma outra forma de contá-la dentro das escolas ou em qualquer lugar. E eu espero que todos tenham gostado, mas especialmente você, que teve todo o pensar para desenvolver essa história. Professora Kika, muitíssimo obrigado pelo belo trabalho que você apresentou aqui para a gente, pela sua releitura do tema. Isso e o que você fez aqui hoje nos leva a refletir sobre o tema dessa atividade que a gente desenvolve hoje, que é em defesa da diversidade, da liberdade de cátedra e contra a censura. O ano passado, nós derrotamos aqui na Câmara Municipal de Vitória o projeto Escola Sem Partido. Tá? Mas parece que, para dar uma resposta para nós, eles censuraram aquilo que não precisa ser censurado, que é a liberdade e a autonomia das escolas. E, nesse sentido, a gente agradece a cada profissional aqui presente, a você em particular nesse momento, por esse belíssimo trabalho e por aquilo que você contribui com a vida das nossas crianças, dos nossos colegas. Muito obrigado. Passo E eu agora agradeço, né, a oportunidade de ter sido convidada para esse momento. E você pode ter certeza, Fabiane, que a sua história já faz parte, a partir de agora, do meu repertório como contadora de histórias. Obrigado, Kika. A gente passa Tchauzinho para agora. vocês, eu vou ter que me retirar, mas até a próxima. A gente passa a palavra para a autora do livro Peixinho, Fabiane Taylor, tá? Para contar a sua própria história, o seu sentimento, tá? E dialogar com todos nós. Obrigado, Fabiane, mais uma vez. Obrigada, Aguinaldo. Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está aí assistindo, para essas pessoas maravilhosas que estão acompanhando. E eu gostaria primeiro de agradecer a Kika, que coisa linda. Nossa, foi surpreendente. Eu não sou contadora, né? Eu escrevo. Não sou contadora, mas eu tenho uma admiração pelos contadores de histórias, porque quando a gente ouve a história na versão, né, dessa pessoa que se prepara, que se arruma, que tem toda uma ginga para contar a história, eu fico muito emocionada. Outros livros meus já foram contados também e me emocionaram muito. Eu gosto, as pessoas pedem para eu ler, mas eu não gosto. Eu prefiro ouvir outra pessoa lendo aquilo que eu escrevi. Eu acho mais emocionante. Mas é importante lembrarmos que, além do Peixinho, outros livros estão sendo recolhidos de bibliotecas de todo o país. E eu gostaria muito de relembrar alguns, e também estamos aqui para reforçar que esses livros eles têm que estar na biblioteca, eles têm que ser acessíveis às pessoas e não podemos calar em relação a isso. Então, é pelo Fahrenheit 451 que foi recolhido, é pelo Admirável Mundo Novo, que também foi recolhido, o Laranja Mecânica, que foi recolhido, o Avesso da Pele, recentemente recolhido, It, A Coisa, que foi recolhido no final do ano passado, Enquanto o Sono Não Vem, que foi um dos primeiros assim que começaram a entrar na mídia, né, por conta do recolhimento, e por último, o Macunaíma. Até o Macunaíma já foi recolhido de bibliotecas no nosso país. Então, por todos estes e outros mais que eu não tenho, porque esses aqui eu li todos e amo muito, por todos eles nós estamos aqui hoje, porque eles têm que ser acessíveis às pessoas
e aquelas que se sentirem à vontade, vamos dizer assim, em ler cada livro desse. E o Peixinho, na verdade, ele faz parte de uma coleção de bichinhos e todos os livrinhos são rimados, eles são em forma de poema. Então, são 6 livrinhos. O Peixinho, no dia 28 de dezembro, eu já estava de férias em casa, recebi uma mensagem de um suposto professor do município de Vitória, dizendo que ele havia sido recolhido, supostamente recolhido, das escolas municipais de Vitória. E eu fiquei muito assustada, na hora eu fiquei paralisada e não sabia nem o que pensar, o que fazer, porque eu já tinha visto os outros livros sendo recolhidos, mas nunca imaginaria que uma história dessa maravilhosa, né, que trabalha tantas coisas aí com as crianças, teria sido supostamente recolhida das escolas. E aí, conversando com outras pessoas, eles me falaram que, através de uma mensagem, supostamente, foram levados a separar, né, não só o Peixinho, mas também outros livros, para que a Secretaria Municipal de Educação comparecesse à escola e recolhesse os mesmos. Eu fiquei muito arrasada, porque eu sou professora há 26 anos, trabalho com ensino fundamental, ensino médio. Eu nunca tive problema com nenhum aluno até então, né, por conta de literatura, porque a literatura ela serve para muita coisa, né? A gente sempre tem um foco, o professor é tudo na vida do aluno, né? A gente sabe como trabalhar, como lidar, como levantar determinados questionamentos, como também ouvir os nossos alunos. Então, eu nunca parei assim para pensar que o livro o Peixinho um dia poderia ter sido recolhido de uma escola. Além do mais, com o assunto que ele trabalha. Quando provavelmente eu escrevi, eu pensei muito, né, na escola e naquele momento que a gente recebe, lá no mês de junho, no mês de julho, porque eu moro em Piúma, numa cidade turística, então tem uma rotatividade muito grande em relação ao turismo. E aí as pessoas vêm, moram durante o verão ou durante a invernada, sempre estão transitando. Então, na escola, a gente recebe muita criança novata. Eu já recebi uma vez as crianças de pais que trabalham em circo. Então, eles ficam 1 mês, 2, aí depois vão para outra escola, em outro estado, em outro município. Então, eu pensei muito nisso, né? Que às vezes, quando esse aluno chega na sala de aula, a turma já está formada, já tem seus grupinhos, já tem seus amigos, e ele fica ali meio que sem graça para poder interagir com os outros. Mas, em um certo momento, ele consegue, né, ter o seu grupo, fazer as suas amizades. Então, pensei muito nisso. O Peixinho, então, ele trabalha essa questão da amizade e, de acordo com o professor, que me deu essa mensagem no dia 28 de dezembro, ele foi recolhido porque, na dedicatória, ele tem, ao invés de todos ou todas, eu coloquei X. Então, eu dedico a todos os funcionários e a todos os alunos que já passaram na minha vida, que me fizeram ser uma professora melhor. Então, ao invés de colocar, né, no todos, aí eu coloquei o X. Então, supostamente recolheram por conta da linguagem neutra, que foi direcionada a todas as pessoas que já passaram em minha vida. Então, a minha tristeza foi muito grande na época e eu fiquei muito chateada. E aí, muitas pessoas, eu fiz uma hashtag no Instagram, eu apoio o Peixinho. Então, todo mundo, os meus conhecidos, meus amigos, pessoas que não me conheciam, resolveram entrar na campanha e compartilharam a capa do livro, juntamente com a hashtag. E todo mundo ficou muito preocupado, né, por conta de que a literatura no Espírito Santo ela é diversa, e aí a gente fica, qual será o próximo?
quem será o próximo por causa de uma palavra, por causa de alguma imagem, ou de alguma coisa que as pessoas supõem que vai deturpar algum assunto, alguma situação, né? Então, eu tive assim diversos pensamentos, mas em nenhum momento eu pensei assim, não, esse livro não tem que ser recolhido, ele tem que ser lido, como a Kika acabou de fazer aí para a gente, né? Como ela falou, fez para os alunos também na escola, e provavelmente eles adoraram, né? Porque a historinha é muito bacana, é muito legal. Então, trabalha, como a gente mora no litoral, tem peixinho, tem o cavalo marinho, tem o polvo, e muitas crianças conhecem, né, esses animais marinhos, e ele é muito importante em relação a isso. Mas eu gostaria também de ressaltar que eu sou uma professora. Então, enquanto professora, eu vou para a escola dar aula para todas, todos e todes. Então, eu não saio de casa no meu dia a dia pensando em que um grupo na minha aula será excluído. Então, eu dou aula para todo mundo. Eu não tenho esse diferencial. E isso é importante porque o respeito, ele tem que estar acima de qualquer coisa. E a gente tem que conhecer, a gente tem que conversar, porque numa sala de aula, nós não estamos sozinhos com as nossas famílias. Nós temos 35 adolescentes, crianças, que estão, né, com os hormônios à flor da pele, e aí a gente tem que respeitar todo mundo. Porque o que percebemos, principalmente depois de 2018, né, durante o período de 2018 para cá, e eu acho que se acentuou muito na pandemia essa questão de apontar, né? A gente percebe isso muito na escola, esse apontamento de que é isso, é aquilo, né? O desrespeito, o bullying está acontecendo muito na escola. Então, esse trabalho ele deve ser feito, sim, né, de diversidade, porque nós somos diversos, nós somos muitos dentro da escola, principalmente, e eu gosto muito sempre de falar nisso, sempre tocar nesse assunto, que eu não saio de casa para dar aula apenas para um grupo, eu dou aula para muita gente, e todos os anos são muitas outras pessoas que passam por nossas vidas. Então, eu queria muito falar, né, deixar isso muito bem claro, e que as pessoas possam refletir em relação ao livro. Eu gostaria muito que, se realmente oficializado esse recolhimento, o que vai ser feito com o livro, né? Então, eu gostaria muito de saber sobre isso, e dependendo dessa situação, muitas pessoas têm interesse no livro, bibliotecas têm interesse, outros professores têm interesse. Então, eu gostaria muito que esse retorno fosse dado em relação aos outros professores, que também estão fazendo cobranças, tem deputados cobrando, vereadores cobrando, e nós não temos nenhuma resposta até o momento. Então, gostaria de finalizar. Depois a gente conversa mais um pouco, que eu quero ouvir as minhas amigas também que vão falar, a escritora também, né, a Júnia, e conversar um pouco sobre esse assunto que me deixou assim arrasada num período de férias. Eu não sabia nem o que falar, o que pensar. Eu tive que ficar um dia assim pensando, né, naquilo que a gente ia responder. Escrevi um texto, inclusive, na época, falando, né, que a gente tem que observar as crianças que estão na rua, que passam fome e etc., porque isso que é importante. E a literatura só faz crescer, né? A criança ela tem que ter imaginação, ela tem que ter esses temas, esses contatos com o outro para poder respeitar. Muito obrigada. Nós agradecemos, professora. E é bom lembrar que o movimento nazi-fascista tentou silenciar a arte e a cultura, queimando livros, sabe, e silenciando o povo. Nós não podemos admitir isso. Professora, independente do livro que estivesse na escola, é a autonomia da escola que define para quem ele vai ser apresentado.
e não uma gestão totalitária que faz isso retirando livros da escola. O livro estando numa biblioteca não significa necessariamente que ele irá para uma faixa etária A, B ou C. Ele pode estar lá para os pais consultarem, para os professores consultarem, para uma pesquisa, para um diálogo mais amplo. E, nesse sentido, essa atitude tomada, adotada pela gestão Pasolini e pela secretária Juliana, de retirar livros das unidades de ensino, de caminhar o expediente para lá, repete na história da humanidade aquilo que o movimento nazi-fascista fez. Nesse sentido, eu passo a palavra para a Andressa Marques, representante do Ministério da Cultura. Muito obrigado por sua presença, Andressa. Boa noite, pessoal. Obrigada, professor Aguinaldo, pela introdução e pela justa homenagem ao nosso querido Ziraldo, com esse menino maluquinho aqui que nos traz essa memória da perda que nossa literatura teve nos últimos dias, de uma pessoa que sempre foi aí uma pessoa à frente, né, da luta pela cultura no país, teve um papel muito importante lá no Pasquim, que ele foi um dos editores, enfim, gostei muito da sua homenagem, de vê-lo, imaginar esse menino maluquinho aqui na nossa cabeça de novo, que é isso que a literatura faz, né, tem essa capacidade de nos fazer imaginar, e a gente nunca pode esquecer da força criadora e crítica que a imaginação ela formula nas nossas mentes e corações, dos nossos estudantes dos leitores em todas as faixas etárias. Também quero deixar a minha solidariedade e apoio à professora Fabiane, escritora Fabiane Taylor, que trouxe aí uma reflexão sobre como se sentiu diante dessa medida autoritária que teve ali da prefeitura, né, salvo engano, ou da Secretaria Municipal de Educação, né, de Vitória. Então, a linguagem aí inclusiva e a linguagem neutra, o uso da linguagem neutra, algo que vem sendo refletido por vários intelectuais e professores, né? A gente tem o professor da Unicamp, que tem um estudo muito importante sobre a linguagem inclusiva, então a gente vê a arbitrariedade e o descompasso que muita educação tem. E quando a gente pensa em relação às pesquisas mais recentes e avançadas em diversas áreas, né? Mas, enfim, eu gostaria aqui como eu sou professora também, e aí há 10 anos, também é algo que, e escritora, isso mexe muito com as minhas motivações pessoais e crenças, né? E o que a gente acredita aqui como cidadãos e cidadãs. Bom, pelo Ministério da Cultura, que é o meu papel aqui, eu deixo a saudação do nosso secretário Fabiano Piuba, que é o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura. Assim que ele recebeu esse convite que veio da parte do nosso escritório regional aí no Espírito Santo, prontamente ele já falou, temos que mobilizar alguém da secretaria para acompanhar essa discussão. A gente estava ali bem, quando recebemos o convite, bem envolvidos com uma nota que fizemos, né, em solidariedade ao escritor Jefferson Tenório, e também as voltas com a Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu de 4 a 8 de março, e a conferência teve uma grande mobilização de várias entidades da área de livro, leitura, literatura e bibliotecas. A gente teve uma presença muito grande dos mediadores de leitura que estão ali nas bibliotecas públicas e comunitárias, e, como a gente sabe, nas conferências nacionais, sempre tem as moções de repúdio, e tivemos não só uma, mas várias moções de repúdio à situação vivida pelo escritor com o livro Romance Um Avesso da Pele, nas secretarias de educação dos estados do Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, para você aprovar uma moção de repúdio em uma conferência nacional, você precisa de muitas assinaturas. Então, ali a gente tinha profissionais de vários âmbitos da cultura, professores, escritores, não só da nossa área de literatura, mas de todas as outras áreas dos trabalhadores da cultura. Então, isso demonstra o estarrecimento que a gente tem em relação a isso. A Fabiane,
professora e escritora citou ali tantos livros que foram, ao longo da história, censurados, né? É impressionante o tanto que o tempo passa, as tecnologias avançam. A gente tem aqui o livro, hoje em dia, em formatos inimagináveis, que não apenas esse formato que nos traz, leva para um outro tempo, que é o livro impresso, mas o livro digital, a gente tem audiobooks e tudo. E nos impressiona o tanto que esse avanço não faz com que a gente ultrapasse páginas em relação ao que a literatura representa em espaços de opressão, né, de governos opressores, como o professor Aguinaldo falou, e também a professora da UFES também, na sua apresentação, falou espaços fascistas, né, que a gente tem ali de manifestação, tanto que a criação literária incomoda. Por quê? Porque o livro ele tem o seu grande papel, do caráter humanizador. A literatura ela tem esse caráter, capacidade humanizadora, como nos disse Antônio Cândido no seu livro no seu artigo que está lá no Vários Escritos sobre a literatura ser um direito humano, justamente porque ela aterra capacidades críticas em nossa formação humana, cidadã. Ela nos traz uma possibilidade de nos colocarmos em situações e a famosa alteridade, como que a gente vivencia uma experiência, se aproxima de espaços imundos que às vezes nem existem, ou que existem e que não partilhamos no nosso cotidiano, tanto que a gente consegue nos humanizar porque nos aproximamos do outro a partir da literatura. A literatura ela tem essa grande capacidade, e isso incomoda quem, né, espaços opressores e repressivos em que a diversidade de pensamento esteja frutífera, né? Isso realmente não combina com uma formação cidadã crítica em massa, né? A gente tem lá, agora na nossa área do livro leitura, a gente tem a grande responsabilidade, junto com o Ministério da Educação, de reelaborarmos o Plano Nacional de Livro Leitura. O Plano Nacional de Livro Leitura, ele é um plano decenal, e o primeiro plano foi de 2006 a 2016. Então, ali a gente teve 2016, o período do Temer, depois Bolsonaro, e esse plano nunca mais ele foi reelaborado como ele deve ser. Ele tem a Lei 13.696 de 2018, é uma lei que ela diz da obrigatoriedade dos governos planejarem, né, como que as políticas culturais de livro e leitura vão acontecer na secretaria, não, a gente tem a relação federativa, mas como que o governo federal organiza, né, isso com os estados, para que a gente tenha uma organicidade, objetivos, metas, linhas de ação para o desenvolvimento da leitura no nosso país. Então, a gente acabou de sair de uma conferência com prioridades na elaboração deste plano. Ele está em construção, temos aí reuniões públicas com a sociedade civil para fazermos aí, a gente já teve a primeira na conferência, mas ao longo do ano, para que, com as entidades organizadas da área do livro leitura, para que a gente tenha um resultado no final do ano, a aprovação, né, promulgação deste plano. O Ministério se coloca completamente os 4 eixos do plano: a democratização do acesso à leitura, o fomento à leitura e a formação de mediadores, a própria valorização institucional da leitura e o incremento do valor simbólico do livro, né? Esse valor simbólico que é tão afastado ali na mente até de educadores, como a gente viu com essas censuras que estamos falando nessa noite, né? O plano também, um dos seus eixos, pensa o desenvolvimento da economia do livro, então todas as ações que a gente pode promover com os estados, os municípios e também a sociedade civil organizada em prol, principalmente, da democratização do acesso à leitura. Então, essa censura aos livros literários nas escolas, ela vai frontalmente contra
o respeito à liberdade da cátedra, né? O plano, ele sempre fala, ele traz muitas... O plano, quando eu me refiro ao de 2016 e 2000, até 2016 até 2016, né? Que foi o único que nós tivemos. Ele fala sempre do papel da mediação da leitura, né? O fomento da leitura e a formação dos mediadores de leitura. Tem uma professora que eu admiro muito, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a Maria Amélia Dalvi, e ela tem um estudo, ela fala muito sobre o currículo, o ensino de literatura, e ela tem vários artigos sobre como que a gente vê sendo cada vez mais esvaziado o papel do professor de literatura como o responsável, o capaz, o articulado na sua formação de pensar e formular essa aula de literatura, mediar o contato do aluno com esses livros, né? Então, a professora Maria Amélia Dalvi faz isso pensando na BNCC, o quanto que a gente vai perdendo, né, nos nomes, novas nomenclaturas que sejam mais contemporâneas ou não contemporâneas, mas mesmo voltadas a um apelo mercadológico, né? A gente tem um esvaziamento desse papel, né? Facilitador de leitura, outros nomes que não remetem a essa formação que nós temos nos cursos de letras e que nos trazem aí. Não que, falando isso na sala de aula em si, que é o papel em que, é o lugar em que esses espaços, em que esses livros foram censurados, né? A gente tem os mediadores de leitura em vários ambientes diferentes, né? As contações de história, as bibliotecas comunitárias. Na verdade, o livro, a literatura, ela tem essa força catalisadora e ela é de todos. Mas estou falando isso só para refletirmos sobre como que não se pode nunca se esvaziar, na verdade, o papel de um professor que vai mediar a leitura com seus alunos na sala de aula. Isso é fundamental e importante, e colocado também em todos os programas, como estamos falando aqui, o PNLD, Programa Nacional de Livros Didáticos, que na sua versão do PNLD literário traz aí uma escolha que é baseada em vários pareceristas do Brasil inteiro, de regiões distintas, e que seguem aí uma leitura crítica e também muito em termos de qualidade para a escolha dos livros, que vão ser mediados pela a leitura e o contato deles com esses professores qualificados, né? Então, o PNLD, ele tem mais de 80 anos, a gente precisa também, como professores e sociedade, gestores culturais, defender um programa histórico que garante o acesso à leitura. Às vezes a gente tem o único livro que uma casa tem, uma família tem um livro didático, é um livro que chega pelo PNLD. Uma das ações do ano passado, que está prestes a ser assinada pelo presidente Lula aqui ainda este mês, é o novo decreto do PNLD. O PNLD é um programa que até agora, nas suas últimas, enfim, até esse novo decreto, ele leva os livros para as escolas, né? Então, a gente tem todas as escolas que são aí cadastradas, mais de 98% dos municípios, né, brasileiros recebem esses livros, e agora as bibliotecas públicas e as bibliotecas comunitárias também cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que é uma responsabilidade da nossa diretoria lá no Ministério da Cultura. Essas bibliotecas também vão receber obras do PNLD literário. Então, a gente tem ali um aumento substancial de acervo que vai ser renovado anualmente nas bibliotecas públicas, que a gente sabe que às vezes o acervo fica sem renovação durante muito tempo, e também nas bibliotecas comunitárias, que tem um papel central na articulação desse acesso, a democratização ao acesso à literatura e aos livros literários também, né, nos territórios brasileiros. Então, eu gostaria aqui de encerrar, que eu já estou há 13 minutos aqui falando, excedi os 10 minutos, mas nos colocar aqui nesse diálogo institucional também, e de promoção aí desses novos momentos que a gente tem para a literatura institucionalmente, seja com o novo decreto do PNLD,
como eu falei agora, e também na nova construção do nosso Plano Nacional de Livre Leitura, que a gente precisa da qualificação desses momentos de construção coletiva, né, do nosso plano. Então, eu já deixo aqui o convite para que a gente tenha esses momentos também nas reuniões públicas que já estão aí acontecendo para a construção desse plano. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, professora Andresa. E agradecendo a você, nós agradecemos aqui ao Ministério da Cultura, a pessoa da Margarete de Menezes, a ministra da Cultura, e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nós sabemos tenta romper com a lógica da censura e a lógica antidemocrática desse país. Nesse sentido, eu passo a palavra à professora Juna Zaidan, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, desejando, professora, que a sanidade dos nossos meninos maluquinhos consiga contagiar a insanidade desses políticos, sabe, que não fazem outra coisa senão tentar desconstruir, tá, uma educação pública de qualidade socialmente referenciada. A palavra está com você. Muito obrigada, Aguinaldo. Sensacional sua homenagem. Também quero registrar minha solidariedade à escritora Taylor, desculpa, Fabiane Taylor, esqueci o primeiro nome, e também saudar a Andressa, que vem aí com uma fala muito importante para a gente pensar na importância, na necessidade de ampliação das políticas públicas para o livro, para a leitura, do próprio PNLD. Deixa eu marcar meu tempo aqui, Aguinaldo, para eu também conseguir fazer o diálogo e depois vocês e eu conseguir cobrir a maior parte do que eu... Professora, eu te falo com 8 minutos, tá bom assim? Perfeito. Eu já tô marcando também, tá? Eu acho que várias pontuações feitas pelas companheiras que me antecederam, eu já posso né, deixar e avançar para tentar falar de outras. Muita coisa em comum com o que a Andressa trouxe, inclusive mencionando Antônio Cândido, né, aquela fala fundamental do Cândido sobre o fato de que a literatura nos confirma na nossa humanidade, né? E eu gostaria de deixar registrado, porque eu sei que essa live vai ficar, né? Vários casos, incontáveis casos, dezenas e dezenas de casos, nesse tempo bem recente da nossa história, semelhantes a essa provável censura. A gente, né, não sabe ainda como que vai se desdobrar o caso do livro que está sendo discutido nessa live, né? Mas antes disso, eu preciso só mencionar que, para fazer essa conversa, talvez a gente possa ampliar o que está sendo chamado de censura a livros, né? E aí eu vou me basear numa contribuição, já deixo o meu agradecimento ao professor Vitor Sei, meu colega lá da UFES, do programa de pós-graduação em letras, e do Departamento de Letras também, de que faço parte. E Vitor vai publicar um artigo provisoriamente intitulado Políticas de Perdas Pós-Golpe, que será incluído num livro abordando, e eu abro aspas, as ações de censura a livros ocorridas no Brasil entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro, bem como as ações de defesa pública da liberdade, da produção e da circulação de livros que ocorreram nesse período, fecha aspas. Então, no esboço desse artigo, que Vitor Sei muito generosamente me passou, há um mapeamento, um levantamento de casos de censura, que está sendo calibrada essa ideia de censura nessa discussão do Vitor, nos termos do autor Darniton, que ele vai estar no livro, que diz, abre aspas, entendemos por censura a livros qualquer atitude que busque limitar atividades de autores, editores, gráficos, distribuidores, livreiros e leitores, ou seja,
qualquer ação que busque cercear atividades de agentes do circuito de produção de livros. Ou seja, se a gente pensa dessa forma, a gente não precisa só considerar o livro que está sendo recolhido, o caso de recolhimento de livro, nem tampouco aquele da queima de livros na fogueira, como era na caça às bruxas, no medievo. A gente vai, portanto, elencar agora, e reitero meu agradecimento ao Vitor, muitos desses casos que já estão, portanto, disponíveis para a nossa sistematização, vamos colocar assim, né? Então, a gente teve, em junho de 2017, quando o então ministro da Educação, Mendonça Filho, decidiu recolher 93 mil exemplares do livro Enquanto o Sono Não Vem, já mencionado hoje pela autora, né, pela Fabiane Taylor, de José Mauro Brandt, distribuído pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PNAIC, né? Então, a argumentação era de que ele conteria o tema do incesto e de que isso seria impróprio. Em março de 2018, uma escola católica de Vitória suspendeu a leitura de uma versão em quadrinhos do livro Diário de Anne Frank, vocês vão lembrar disso, argumentando sobre a sexualidade como um tema supostamente impróprio. Setembro de 2018, 3 deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, acho que também isso foi mencionado, né? Paulo Silfi, do MDB, Herculano Borges e professor Rinaldo, do PSDB, difamaram o livro O Menino que Espiava para Dentro, da Global Editora, de Ana Maria Machado. Então, a gente... quer dizer, esse é um caso em que houve uma difamação do livro, que já pode ser incluído nessa sistematização desses casos, né? Nem foi recolhido, não foi proibido, mas foi difamado. Compõe, portanto, esse conjunto de ações, de investidas, de ataques ao direito social à leitura, ao direito à literatura. Então, a gente vai pensar a literatura não apenas como algo que serve para alguma coisa, né? Ainda que sirva, mas a gente vai ampliar essa compreensão da literatura como um direito social, de fato, e é constitucional, né? Em agosto de 2019, o vereador Cleiton Silva, do PSC, da cidade de Limeira, São Paulo, fez um requerimento à Secretaria Municipal da Educação questionando o uso e a distribuição do livro A Bolsa Amarela, maravilhosíssimo, de Lígia Bojunga, um clássico da literatura infanto-juvenil, né? Chamando de lixo ideológico, né? A gente teve também, em junho de 2021, o diretor de uma instituição cultural pública, a Fundação Palmares, vocês vão também se lembrar desse caso, anunciou por meio de suas redes sociais que iria promover o expurgo da biblioteca desta instituição, eliminando do acervo livros que, segundo ele, promovem pedofilia, sexo grupal, pornografia juvenil, sodomia e necrofilia, fecha aspas, essas expressões. Então, há muitos outros casos citados nessa publicação. Eu acho que eu preciso agora, devido ao tempo, me restringir a outras pontuações. Pelos meus cálculos, você ainda tem 4 minutos. Sim, muito obrigada, Aguinaldo. Para eu tentar trazer algumas outras considerações, né? Então, a gente vai lembrar também de uma capa da revista 451, 2019, quando Fernanda Montenegro, vocês não vão, talvez se lembrem, quando ela encarnou uma bruxa medieval, prestes a ser queimada junto de centenas de livros, e tinha na legenda bem grande na capa, quando acenderem as fogueiras, eu quero estar ao lado das bruxas, né? E isso era uma reação àquela tentativa malfadada do então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de censurar um livro com conteúdo homoafetivo na Bienal do Rio. Mesma época em que o governador de São Paulo, na época, o Jorge Dória, determinou o recolhimento de livros didáticos que tratam da imprescindível distinção entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Mas por que será que os livros são considerados tão perigosos por alguns governantes? E não apenas por governantes, obviamente. É bom lembrar que o que a gente está
está chamando de censura, portanto, é bem mais amplo do que apenas o recolhimento de livro, como eu já falei, né? Então, a gente teve em Ítalo Calvino um fundamental escritor que contribuiu muito na história da literatura para a gente pensar a leitura, né? Em Ítalo Calvino a gente tem um conto que eu recomendo, tá fácil aí de achar na internet, chamado Um General na Biblioteca. E nesse conto a gente pode passear por diversas investidas que se atualizam hoje em dia contra o livro, atentando contra o espaço da leitura, contra a biblioteca, contra agentes ligados ao campo da leitura, da literatura, como uma forma de repressão efetuada por governos ditatoriais, autocráticos. E nesse conto, o que se desenvolve na tentativa de fazer o escrutínio, né, esquadrinhar toda a biblioteca e fazer um levantamento dos livros proibidos, os livros que estariam liberados, os livros que estariam proibidos, conforme certos critérios, os agentes do poder, os militares que estavam com as suas botinas lá, com todo o seu uniforme, acampados, inclusive, ao redor da biblioteca, passam a ter uma experiência de leitura, eles mesmos. E o que vai acontecendo poderá ser lido aí, eu recomendo essa leitura. Então, a leitura, a leitura, na medida que ela possibilita, portanto, como a Andressa muito bem disse, o nosso confronto com a diferença, o nosso deslocamento da posição que a gente ocupa, a leitura, portanto, nos instala em realidades, modos de vida, sistemas de valores, percepções do mundo completamente diferentes, se não antagônicos aos nossos. Então, esse processo de leitura, ele intimida quem é autoritário, ele intimida quem quer promover o pensamento único, ele intimida quem quer eliminar a diversidade, porque a leitura opera em nós um mergulho radical em realidades distintas. Muito diferente dessa conversa de que a literatura nos fornece um escape para um outro mundo. Não é escape, é mergulho radical na realidade, confirmando-nos, portanto, em nossa humanidade, para lembrar o Cândido. Então, o que significa, e meu tempo acabou, o que significa estar ao lado das bruxas, como dizia a capa, né, de Fernanda Montenegro, ao lado da montanha de livros? Então, significa não nos conformarmos com um modo de produção que nos aniquila, que tenta nos homogeneizar, que tira de nós a nossa crítica, que tenta nos colocar como peças de uma grande engrenagem, como se nós fôssemos apenas aqueles e aquelas que manteremos em funcionamento a grande máquina produtiva do capital. Então, estar ao lado das bruxas é, portanto, não se conformar com esse sistema, jamais abrir mão da crítica, da criação e do vislumbre de uma sociedade que virá, e virá, desde que a gente se coloque na luta, se coloque na formulação teórica, para que a gente busque, encontre, né, e produza esses caminhos, né? Processo esse em que a leitura do livro, a leitura do mundo, a leitura do outro e a leitura de nós mesmos é a própria crítica, é a própria criação. Esse é o perigo que as bruxas representam para os donos dos meios de produção. Esse é o perigo que o livro impõe, né? Acabou meu tempo, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Júnia. E, assim, eu acho que uma outra história que precisa ser contada é que a atitude dessa gestão, apoiada por 12 soldados chamados de vereadores naquela Casa de Leis, ela não para. Nós tivemos a censura dos livros, nós tivemos a retirada da sociedade civil, do Conselho Municipal de Educação, numa atitude extremamente arbitrária. Nós tivemos o aumento da jornada de trabalho dos nossos colegas e das nossas colegas, o que impossibilita, muitas vezes, que eles tenham espaço para diálogo dentro das unidades de ensino. Pedindo licença para adaptar o professor Paulo Freire, o grande medo que esses totalitários têm
com relação à leitura é que a leitura ela não vai mudar o mundo, né? A leitura ela vai contribuir com a mudança das pessoas e as pessoas efetivamente mudarem esse mundo, que é o acesso à cultura, à educação, à leitura, a tudo aquilo que eles abominam. Porque, como dito aqui pela professora Júnia, muito bem, o que eles querem, o que eles preservam é o pensamento monocrático. É uma única forma de enxergar esse mundo e eu acho que, em nossa opinião, né, a pior delas, aquela que exclui, aquela que nega, aquela que desrespeita e aquela que mata. Essa, para mim, é a grande questão que está posta. Nesse sentido, eu passo a palavra para nossa amiga, colega da rede, professora Luziane Pediceli. Lu, está com você, amiga. Terminar essa fala aqui depois da Andressa, né, do Ministério da Cultura, e da Júnia, professora da UFES, da Fabiane e da Kika, é uma responsabilidade. Mas eu me baseei como professora e escritora na área há 20 anos, né, na área ambiental e na literatura infanto-juvenil, em 3 pontos assim que eu acho de extrema importância para estar levando esse discurso, assim, essa discussão, que é a literatura e o direito de expressão do autor, né, as mudanças linguísticas que vêm e o currículo da educação infantil, porque nós estamos falando de um livro infantil que foi para as bibliotecas, e aí falar de literatura e direito de expressão é fundamental no trabalho artístico, que sem o direito à liberdade de expressão, o artista deixa de ser, ele deixa de produzir, da capacidade de construção. É como se ele fosse uma flor artificial, sem cheiro, sem cor, não exala, não tem intensidade, apenas reproduz e deixando de ser artista, né? Quando a gente é ressarcido e não exerce esse direito, a gente deixa de ser artista, né? E, portanto, a gente tem que garantir o direito de expressão do artista e garantir a cultura, porque se a gente tem artistas capixabas que estão empenhados em desenvolver uma literatura de qualidade e que inclui, que uma literatura que traz a inclusão, esse artista ele tem que ser motivado e não ele não pode ser limitado, né? Não pode vir dessa política de educação de Vitória, que é uma das que tem prêmios nacionais, é uma educação que a gente acompanha, que constrói a criança, o protagonismo. Ele não pode ser ela não pode ser uma política de cortes, de retirada de livro da sala de aula, principalmente se não tem uma discussão antes. Então, essa autoridade, essa forma de perspectiva de ver o mundo a partir do seu foco de vista, que é o que a gente está vivendo em Vitória, não pode mais acontecer. E aí, essa iniciativa, Fabiane, ela é de extrema importância para todos nós, não só para você, porque nós também temos outros, né? Faço parte do grupo de autores capixabas também, então a gente tem que ter a liberdade, temos que estar aqui colocando a nossa voz, porque nós não podemos ser não podemos ser dessa forma como está a Prefeitura de Vitória, nos calando, nos intimidando, nos deixando à mercê de exercer o nosso papel de cátedra e também o nosso papel de liberdade, porque eu também sou professora, eu desenvolvo minhas aulas. As mudanças linguísticas, elas sempre vêm, isso, né, é um processo, é uma construção, e cabe a nós, escritores, fazer valer essas mudanças e avançar no processo de crescimento do leitor. A língua é uma variação contínua, e é na gramática gerativa, descritiva e histórica que construímos o processo de crescimento do leitor e da consciência, para que possamos buscar uma sociedade inclusiva, inteligente, respeitosa a todas as formas de ver e de pensar o mundo, pois a língua é viva e está em movimento. E respeitar essas novas linguagens
é respeitar a inclusão social, pois a criança vive no seu meio com todas as formas de linguagens sociais e digitais, entendendo o seu mundo como ela e ela também junto se desenvolve, buscando intrinsecamente se constituir como um cidadão nesse contexto. A escrita tem o dever de ser viva e orgânica, social e inclusiva. Negar à criança esse movimento linguístico é negar seu crescimento social, pessoal e histórico. É uma forma atrasada e autoritária de entender o mundo apenas por uma perspectiva de vida, que é o que está acontecendo em Vitória e que nós não podemos deixar. Dentro desses 2 pontos, o currículo da educação infantil de Vitória se baseia no currículo da educação a nível nacional, que tem os 3 pontos básicos, que são os eixos da educação, que é o ético, político e estético. Então, todos esses 3 eixos, eles trazem a promoção da criança enquanto ser que se constitui nos seus espaços históricos, nos seus espaços de linguagem, nos seus espaços de crescimento social, ambiental, político. E nós, enquanto escritor, a gente tem essas ideologias de desenvolver esse crescimento em todos os âmbitos. Então, pensar um contraposto em relação à escrita que o autor coloca no desenvolvimento da criança é pensar um contraposto ao currículo, porque o currículo ele traz todos esses princípios de crescimento e a linguagem ela traz toda essa abordagem de crescimento social, de inclusão. A linguagem ela é mãe, ela é uma linguagem que está no meio. Então, nesses 3 pontos que eu me baseei, eu penso que a gente tem que refletir, né, nesse processo de construção da criança a partir da literatura, e a literatura é, na minha visão, a parte mais importante da educação infantil, porque as crianças viajam, as crianças, elas amam as cirandas, elas amam os livros, e se a gente trabalha isso com potencialidade, no sentido de fazer o crescimento desse aluno, dessa criança, para que ela seja, né, um cidadão que vá fazer as mudanças necessárias nesse país, isso que a gente, esse o nosso papel. É isso que o currículo nos pede. E aí, quando essa secretaria vem trazer, né, essa autoridade toda de tirar livros da estante, de dizer como sem fazer uma discussão, sem fazer um debate com a comunidade, com os professores, com os autores, esse debate, antes de tirar os livros da sala de aula, é uma forma, uma barbárie, né? É uma forma da gente ver que como a extrema-direita vem tomando posicionamentos do ponto de vista que eles acreditam que seja. Então, nós, enquanto professores e escritores, nós temos que buscar sempre estar levando esses assuntos, esse debate para a comunidade escolar, para a nossa rede, né, para o nosso grupo de professores, e pensar, né, como a gente pode ser resistência nesse momento. Eu acho que esse momento aqui é um momento de resistência. E aí, para fechar assim minha fala, eu fiz umas perguntinhas, né? Entendendo que todos os princípios, né, do currículo estão em consonância com a cidadania e a liberdade de ser e agir no mundo, dando à criança o direito de se desenvolver a partir de sua autonomia e de seu protagonismo, como desenvolver esses eixos se nós, professores e escritores, não temos o direito de exercer nosso papel e expandir o conhecimento e visão social da escrita? Como exercer a função de direito de professor e escritor em sua função de aprendizagem se somos ressarcidos, tolhidos e calados? Que sociedade queremos desenvolver se ferimos o direito à linguagem social, à escrita inclusiva e entramos no contraposto com o próprio currículo? Então, a partir dessas perguntas, a gente faz um diálogo, né, com essa rede de Vitória, porque que o pensamento, né, esse pensamento retrógrado atrasado, eles batem contra todos os documentos que nós construímos durante
anos e anos na educação de Vitória, no nosso, a nível de Brasil. Então, a gente não pode deixar esse retrocesso, a gente tem que sempre fazer a resistência e fazer esse debate e trazer esses discursos a todo tempo. E aí vou rapidinho aqui fazer um relato de experiência. Antes da pandemia, eu sempre trabalhei a diversidade, e não é o meu livro, mas eu trabalhei na escola Ana Maria Machado, um livro chamado Na Minha Escola Todo Mundo é Igual, de Rosana Ramos. Esse livro, ele traz vários tipos de diversidade, do professor velhinho, da criança que não consegue enxergar, do síndrome de Down, e também tinha duas crianças dando a mão, dois meninos, falando, era uma narrativa poética e que tinha uma parte assim, nós gostamos de brincar juntos, assim, dois meninos. E aí, eu mandei na Ciranda, porque era um livro que fazia parte do contexto que eu estava trabalhando na sala de aula, e lá, nessa comunidade, que é uma comunidade de Jardim Camburi, né, dita rica, mas ninguém mas se acham, essa mãe pegou o livro que a filha tinha escolhido, porque eles escolhem um livro para levar, e eu já tinha contado a história, a gente já tinha trabalhado essa questão da diversidade, e essa mãe pega esse livro, leva para uma autoridade da comunidade, essa pessoa que tinha acesso ao prefeito na época era Luciano Rezende, ela leva esse livro na mão do prefeito. E eu, na minha sala, trabalhando tranquilamente, nem sabia da proporção que isso tinha acontecido. E aí ela tira uma foto, na verdade, ela faz um retrato, ela ignora tudo e só tira uma foto dessa parte do livro, e aí coloca nas redes sociais da comunidade, falando que a gente estava trabalhando ideologia de gênero, tal. E aí, uma colega que trabalha em outro CMEI, que trabalhava comigo, porque soube que no Ana Maria tinha saído esse bochicho. Veio em todas as salas perguntando quem era a professora que tinha mandado esse livro para a Ciranda. Aí ela chegou na minha sala, eu falei, ué, esse livro eu mandei essa semana, deixa eu ver. Aí ela mandou a foto que a mãe tinha tirado do retrato. E aí, na mesma da hora, eu falei, gente, que absurdo é isso, a gente não ter direito de trabalhar um livro que veio do Ministério de Educação, veio selecionado por lá, está em todas as bibliotecas do país, e é um livro muito interessante, muito bacana. E aí, porque eu fiquei assim, né? Não sabia nem o que eu fazer. Aí desci para conversar com o diretor, super bacana. O diretor, ele entende essas questões, entende até hoje, ele não é diretor, mas ele entendeu. Mas ele, na hora que estava conversando comigo, recebeu a ligação da subsecretária, perguntando quem era a professora, tal. E era uma pessoa que, na época, tinha até um engajamento político, até entendia essa questão tudo. Mas ela, por intermédio do prefeito, teve que tomar a atitude de mandar tirar o livro da Ciranda. Eu relutei muito, briguei, mas o diretor também não quis se colocar, né, à disposição, assim, e acabou me pedindo para tirar. Eu não tirei da sala de aula, eu tirei da Ciranda, mas com muito chateada, e até hoje eu tenho essa recordação de que eu fui negligenciada do meu trabalho, recebi uma ordem de cima para baixo, então isso sempre ficou, eu sempre relatei isso em todas as reuniões que eu ia, né, como professora, como na sala de aula, sempre relatei, mas essa situação me aconteceu. Então, Fabiane, a gente que está na sala de aula e que sabe ali o chão que a gente está, dependendo da comunidade, não precisa nem de ser o diretor, não precisa nem de ser, às vezes, o prefeito. A própria comunidade, tendo esses pensamentos de extrema-direita, já fazem essas situações. Então, foi essa minha participação, eu encerro aqui,
mas nós somos resistência. Muito obrigado, Lu. Para não ser injusto, né, para dialogar perfeitamente com a fala, com as críticas que nós estamos fazendo aqui, eu quero lembrar uma situação para os colegas aqui presentes que nos assistem. Em abril de 2019, o então presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele assinou um decreto 9759, que retirou dos órgãos de controle social a presença da sociedade civil. Ao final do seu mandato em Vitória, o prefeito Pasolini encaminha em regime de urgência urgentíssima um decreto, tá, um projeto de lei para a Câmara Municipal que retira, Andressa, tá, que não acompanha aqui de perto a nossa situação, retira os estudantes, a sociedade civil, o Conselho Tutelar e os servidores e servidoras da composição do Conselho Municipal de Educação, tentando silenciar as nossas críticas. Nós não calaremos. Infelizmente, essas atitudes vêm sendo apoiadas por 12 vereadores, que recebem os projetos em regime de urgência urgentíssima, votam a toque de caixa sem saber aquilo que acontece, o que está escrito nos projetos. Uma tremenda irresponsabilidade, inclusive numa atitude antieducativa, né? Porque a gente, na escola, ensina os nossos alunos a lerem aquilo que eles têm acesso antes de pensar em assinar, de qualquer forma. Mas, nesse sentido, para que a gente não demonize a política, né, eu preciso aqui prestar uma séria homenagem a 3 vereadores em atividade e uma pessoa que foi vereadora nossa. A ex-vereadora Camila Valadão, a atual vereadora Carla Coser, ao vereador André Moreira e ao vereador Vinícius Simões, que, com a coerência do mandato parlamentar, respeitam e respeitaram a sociedade, tentando nos ouvir o tempo todo para que as decisões fossem tomadas, nos chamando para conversar, convocando audiência pública, fazendo que aquela casa de lei, pelo menos com essas pessoas aqui citadas, de fato, tá, dê exemplo para a sociedade. Infelizmente, esses outros 12, que eu não vou me dar nem o trabalho aqui de citá-los, não cumprem um papel parlamentar e o respeito à sociedade que os elegeu. Nessa perspectiva, a gente vai mudar um pouco a questão metodológica, até em virtude do adiantado do horário. Eu vou fazer uma breve leitura de algumas questões que estão aqui no chat, que, muito mais do que perguntas, são reflexões, são palavras que parabenizam as pessoas aqui presentes. E, após terminar minha fala, na mesma ordem de início, eu vou conceder 2 minutos a cada pessoa para fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar os trabalhos de hoje, já de antemão, agradecendo a todos e todas. E todos aqui presentes. A Padvix, a professora Zoraide fala que Kika é maravilhosa, a Clarice fala que a história é linda, a Zoraide repete, a história é linda, obrigado, Kika maravilhosa, por sua contação de história, parabéns, Kika, olá. O pessoal de Piúma, o Polo AB de Piúma apoia a nossa escritora Fabiane. A Zoraide fala que foi linda a contação de história. Zoraide repete, quanto absurdo recolher livro, me lembra períodos autoritários da história da humanidade. Clarice, com razão, eu apoio o Peixinho. Professor Maurino, estamos de parabéns pelo time escalado para a defesa da liberdade de cátedra. Zoraide, colocamos o Peixinho. Clarice, e o que será feito com os livros recolhidos? Repetindo a pergunta que a professora Fabiane faz. Será que vão fazer uma fogueira e queimá-los? É a fala da colega Zoraide. Alguém lembra do que aconteceu? De onde vem essa frase? Queimar livros, né? Que falta de sensibilidade com o processo criativo do outro, a professora Zoraide. A secretaria podia se pronunciar e explicar o que justificaria retirar um livro tão lindo, que Clarice. A Luciana Suzano bate palmas. Juca Bittencourt deseja dar um olá para todos nós, tá? E chama a professora Fabiane. O professor Maurino fala do menino maluquinho. Fabiane é uma pessoa profissional muito sensível.
uma fala do grupo da PADVIX. Faltou a leitura desse livro na infância da pessoa que retirou o livro das escolas, desse e de tantos outros, né, colega Clarice? A Márcia Valdetato dá parabéns a todos, dá um olá. E assim por diante, gente. O Juca é uma ação que rompe com a autonomia dos projetos políticos pedagógicos das escolas e aprofunda o desmonte da gestão democrática da educação em Vitória. Censura de livro é terrível. Clarice, maravilhosas reflexões. Horário, precisamos de atenção para transformar as escritoras como bruxas. Querem transformar nossos tempos de falta de inteligência e destruição de criação e crítica. Juca nos parabeniza pela live. Zoraide, que fala maravilhosa, Júnia. A Juliana Rezende, por acaso minha filha, gente. Parabeniza as pessoas aqui presentes, também pedagoga aqui na rede. Obrigado, Júnia, por sua contribuição. Cida Pacini dá um grito de liberdade aqui para nós. Márcia Leal, como distanciar as crianças da construção de nossa realidade social? Elas fazem parte do nosso processo. Márcia Leal, o currículo é atual, é o que vivemos. Márcia Leal Oliveira. Telmo, parabéns pela importante abordagem do tema. Telmo Sodré, um amigo nosso aqui. A Júnia, ótimo, Luziane. Maurino, contra a mordaça do delegado e da SEMI ao Comércio. Zoraide, parabéns, Luziane. Com essas falas, lembramos que esse vídeo, né, o vídeo dessa live, permanecerá no nosso canal no YouTube para ser visto e revisto por inúmeros colegas, pode ser usado, inclusive, por colegas para a formação dentro das unidades de ensino. Nós, da PADVIX, e acredito que cada pessoa aqui presente também se coloca à disposição para contribuir para o processo de formação nas unidades de ensino, onde a gente possa debater a literatura em toda a sua perspectiva e dialogar a questão da sociedade democrática. Então, de antemão, a gente se coloca à disposição e toma a liberdade, tá, de já convidar cada um dos palestrantes aqui também para este momento, caso ele seja encaminhado até nós. E aí eu passo a palavra às palestrantes, desde já agradecendo, e para suas considerações finais. A primeira pessoa a falar, a Kika não está por aí, então fica com a professora Fabiane Taylor. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada, Aguinaldo, a Zoraide, Andressa. Fiquei emocionada em você trazer o Antônio Cândido, porque ele faz parte assim da minha vida enquanto professora e da minha dissertação de mestrado, porque eu estudei a literatura em uma sala de aula no ensino médio. Então, foi muito legal assim esse momento. A professora Júnia, nossa, Júnia, eu li o seu livro, tá? Antes dele ser indicado, e quando ele foi indicado, eu fiquei muito emocionada, vibrei, acompanhei na editora Couse o seu momento, fiquei muito feliz. E a professora Luziane, eu também já passei por algumas situações, porque nós temos 26 anos em sala de aula, então já passei por muita coisa, e às vezes eu observo determinadas situações que eu não imaginava que fosse passar. Então, muito obrigada a vocês por todo o apoio e sejamos luta sempre. E gostaria muito de falar, Aguinaldo, você tocou num assunto que eu até já falei falei numa entrevista, até da Assembleia. O professor é tudo em sala de aula. Então, foi o que você disse. Nós sabemos em que momento nós vamos trabalhar determinada obra. Então, por exemplo, Macunaíma jamais trabalharia no 6º ano. Macunaíma ele é um livro para o 3º ano, para o ensino superior. Então, o professor tem esse discernimento de contar, de trabalhar, de levar determinados temas e trabalhar com sensibilidade. Nós temos, né, essa sensibilidade de saber chegar nos alunos e levar essas histórias maravilhosas que nós temos aí da literatura infanto-juvenil para fazê-los com que tenham essa imaginação, essa solidariedade, esse olhar carinhoso para com o outro. Então, tem muito essa humanização, né? Então, Antônio Cândido é tudo quando ele cita aí essa humanização da literatura.
E, infelizmente, né, muitas pessoas me perguntaram na época sobre o livro Peixinho. Nós não temos mais o livro Peixinho, porque eu tinha um contrato com a editora, né, que o produziu, e esse contrato foi encerrado. Então, não temos mais o livro Peixinho. Mas, se eu tivesse condições de novamente fazer uma outra edição, eu daria para cada professor da rede de Vitória esse livro para poder trabalhar em sala de aula, porque eu sei que o professor ele consegue chegar e é resistência. Eu sei porque muitos professores, gente que eu nunca vi, nunca conheci na minha vida, mandou mensagem para mim no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, eu recebi muitas mensagens, eu me senti muito acolhida, porque eu fiquei muito triste, porque eu sou uma profissional muito séria naquilo que eu faço, e eu fiquei muito chateada na época com o ocorrido. Mas nós vamos continuar. Eu não me calo. Não me calo em lugar nenhum, porque eu aprendi que o meu direito de voz ele deve ser exercido. Então, eu exerço com muito prazer. Muito obrigada a todo mundo. Obrigado, professora Fabiane. Passo a palavra para a professora Andressa. Pessoal, foi um prazer a gente ter esse momento de reflexão coletiva, conjunta aqui. Agradeço ao professor Aguinaldo, a Fabiane, a Luziane, também a professora Júnia, todos os colegas presentes, pessoal da Padives. Eu deixo aqui, como eu disse inicialmente, esse abraço do secretário de Formação, Livre Leitura, e da nossa ministra Margarete, que sempre, Margarete Menezes, que sempre que tem oportunidade, ela fala, olha, a gente está ali representando as políticas culturais no país inteiro, então eu me sinto aqui, sempre manda as representações, sempre manda as suas felicitações aos lugares e espaços em que a gente está indo fazer o debate e conversar sobre aquilo que nos toca, né, enquanto matéria de trabalho no Ministério da Cultura. Então, pessoal, é só um abraço mesmo e que possamos aí nos encontrar e continuarmos cada uma na sua no seu trabalho, na sua. Estou escutando a minha voz aqui no delay, eu estou ficando perdendo a reflexão aqui, mas que a gente se encontre aí nos nossos espaços de construção, de luta e de crença num mundo, país de leitores, né? Que eu sei que isso nos mobiliza os nossos corações como cidadãos, cidadãs profissionais. Foi um prazer, um abraço. Muito obrigado, professora Andressa, representante do Ministério da Educação e Cultura e da gestão do governo Lula nessa live, nesse momento. Assim, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, a presença de todas as pessoas aqui. A professora Júnia, nossa amiga da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigada, Aguinaldo. Também quero agradecer a Padvix, a todos vocês que estão nessa live, fazendo as suas falas, muito maravilhoso esse momento, e a quem participou. Eu queria aproveitar, eu já coloquei ali no chat, mas eu vou mencionar agora nesses minutinhos, poucos, que em 2019 foi inaugurado o Observatório de Censura à Arte, que está lá, é facinho, observatório da censura.com.br, que é voltado para mapear os casos de censura, as expressões artísticas em geral no Brasil, não apenas material publicado, mas também espetáculos, desde que aconteceu aquele episódio do Queer Museu, não sei se vocês se lembram, um tempo atrás. Então, no relatório inicial, quando eles lançaram o observatório, tinham 29 episódios de censura em todas as regiões do país. Agora tem dezenas e dezenas mais, né? E o tema mais censurado na época era a diversidade sexual, política, religião, nudez e violência do Estado, incluindo policiais
e militares. Então, acho fundamental que a gente divulgue esse observatório, né, observatoriodacensura.com.br, ligado ao projeto Nonada Jornalismo, fundamental, né? E sabendo que a gente não constrói nada sem luta, nada que a classe trabalhadora conquistou na sua vida foi por meio de nenhum messias, de nenhum salvador da pátria, de ninguém, de nada que caiu do céu. Ela foi lá e, com a sua força, com a sua organização, com seus instrumentos de luta, sindicatos, por meio das greves, que conquistaram os direitos dos quais a gente usufrui hoje, que estão na corda, muitos dos quais estão na corda bamba, né? E aí, lembrando disso, eu queria fazer um registro de solidariedade a todas, todos e todes os servidores públicos federais que estão no movimento paredista, movimento de greve fundamental neste momento, né? Aqui em Vitória, a gente tem os docentes da universidade, os servidores técnico-administrativos, também do IFES, do Instituto Federal aqui. E pelo Brasil inteiro, o movimento está crescendo e nos mostrando que realmente nós precisamos ter cuidado com o discurso, e tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é a censura ao livro, ela vem de um contexto de extrema-direita, né? Não apenas agora, mas muito antes. E que a gente tenha o cuidado de não nos deixar levar pelo discurso que instrumentaliza o medo do retorno da extrema-direita para nos silenciar agora. Afinal, provavelmente vocês todos que estão nessa live, elegemos Lula para poder lutar. Sem ilusão, né? Um governo de frente amplíssima, com as suas limitações, a gente entende, mas é para poder lutar. Então, deixo o meu recado com agradecimento reiterado. Né? Um abraço para todo mundo. Obrigado, professora Júnior, lutar sempre, tá? Porque o que nos move é muito maior, né? Então, a gente precisa, de fato, romper com essa estrutura que está aí e que quer ocupar os espaços de poder e silenciar todos nós. Professora Luziane, tá? Para a sua fala. Eu só quero agradecer, vou ser rápida, pelo esse momento e também dizer que o Padevix está de parabéns, porque eu também constituo, mesmo não muito presente, mas também constituo esse espaço, e achei assim de extrema importância esse momento, e esse movimento, né, de trazer alguém representando o Ministério da Cultura foi muito importante, porque a gente se sente mais assim, mais acolhido, né? Porque a gente vê uma estrutura maior, uma esfera maior. Também a UFES, né? Que também faz parte do debate da ciência, né? O debate dos nossos saberes né, e fazeres de sala de aula, tudo vem também desse movimento, né, do conhecimento né, que vem das universidades. Quero agradecer também, né, por esse momento de eu estar participando agora e falar para a Fabiana que nós estamos sempre juntos, né? Nós estamos sempre, ninguém solta a mão de ninguém, é o nosso lema no Padevix, e a gente vai estar fazendo o possível para poder estar sempre deixando bem claro que essa sociedade, esse grupo que está aí querendo, né, vir desmistificar todo um trabalho que a prefeitura não, que a educação de Vitória já constituiu, e a gente não pode deixar isso ir para baixo. E nós vamos estar sempre juntos, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado, Boa noite. Obrigado, Lu. Eu não sei se todo mundo aqui está com acesso ao YouTube, né? Mas a Silvana Cruz, ela parabeniza, a Cida Pacini, amiga nossa que está no Comércio, diretora de escola, também acha a live excelente. O professor Maurino Fidelis, repetindo aí a frase
da Júnia, citando Fernanda Montenegro, diz que quando acenderem as fogueiras, eu quero estar ao lado das bruxas. A Clarice, que sejamos resistência. O Maurino Júnior lembra quando estivemos contra a PEC 23, estaremos sempre juntos pela liberdade de cátedra. A Clarice já dá um tchau aqui e faz apoio. Mas, diretamente aqui, eu acho que a mensagem principal que fica aqui pela diretoria da PADVIX, eu acho que eu incluo aqui a Lu nessa situação, outros colegas que estão por aqui, é que a gente quer continuar essa conversa com a Fabiane, no sentido de, juntos, Fabiane, a gente tentar conseguir o financiamento para reeditar o livro Peixinho e fazer a doação desse livro para os colegas da Rede Municipal de Ensino de Vitória. A gente se coloca à frente, tá? Num diálogo com você. Obviamente, nós somos uma associação que age democraticamente, a gente vai dialogar com você e apresentar isso na nossa Assembleia, sendo aprovado, tá? Nós vamos trabalhar na perspectiva de reeditar esse livro. Então, já fica aqui a continuidade dessa nossa conversa, tá bom? Para essa continuidade dessa nossa conversa. Então, mais uma vez, a PADVIX agradece a todos os palestrantes aqui presentes, as pessoas que vieram aqui para esse diálogo conosco, agradece ao Kleber, que apesar de não estar aqui na palestra, é fundamental para que esse momento esteja acontecendo, agradece a Priscila e a Carmenzita, que foram as nossas intérpretes de Libras, agradece a toda a diretoria executiva, a diretoria colegiado e a todas e todos associados, tá, da Associação de Professores e Professoras Associados pela Democracia de Vitória. Muitíssimo obrigado, a gente se despede de todos e ficamos aqui só na parte interna do meeting. Obrigado, boa noite.